determinados pecados. É achar que quando as Sagradas Escrituras falam de pecado dos judeus, aquilo era restrito apenas aos judeus. Esse pecado nós não incorremos. A dura cerviz, nós não temos. Sermos obstinados, nós não somos obstinados. Quem era obstinado eram os judeus. Mas isso não é verdade. Porque se nós pegarmos 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo nos admoesta de que assim como os judeus foram obstinados e caíram no deserto, assim também nós, se formos obstinados, nós também cairemos em pecado. E padeceremos em nosso pecado. O Senhor que julgou os judeus não deixará impune os cristãos. Porque é um só Deus, um só povo, uma só fé. Não achemos que antes era o tempo da lei, nós já vimos que isso é errado, o tempo da lei no sentido de que a lei foi abolida, e nós vamos ver isso hoje, agora nós vemos o tempo da graça, então nós podemos fazer o que nós bem entendemos. Não é isso que a palavra de Deus assim diz. A palavra de Deus mostra, e a gente está vendo isso tudo porque o apóstolo Paulo está costurando de que Deus não se esqueceu da sua aliança. Lembremos do que o reverendo Ricardo começou ao expor essa sessão. Nós estamos numa sessão que fala não somente sobre predestinação, não. Predestinação está para ajudar aquilo que está relacionado ao povo judeu. Porque o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos 8 de que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, que Deus não deixa de amar o seu povo. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8? Então uma objeção era o quê? Ora, e os judeus? E o apóstolo Paulo vem costurando desde o capítulo 9 até o final do capítulo 11 a questão dos judeus e relacionando o judeu e o gentil. E hoje ele vai voltar a falar dos judeus sobre a justiça que os judeus buscavam. Eles buscavam a justiça própria. Nós buscamos a justiça da fé. Se andamos em Cristo Jesus. Vamos ler o texto sagrado, pela graça de Deus, meus irmãos. Diz assim as Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Romanos 10, 1 ao 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 10, versículo 1, com um ar de afeição, mais uma vez que ele tinha uma boa vontade em seu coração e suplicava a Deus a favor de quem? Dos judeus. Ele suplicava a Deus a favor dos judeus.
E ele coloca, irmãos. Nós podemos imaginar, assim como foi no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo, com todo o afeto possível, ele tirando essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, de que o desejo dele, porque ele já tinha falado em Romanos 9, de que ele preferia ser considerado anátema pela salvação dos judeus. E mais uma vez aqui ele fala que ele tinha boa vontade e suplicava a Deus a favor dos judeus, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Os judeus tinham zelo por Deus. Os judeus, que o apóstolo Paulo está falando aqui, os judeus de seu tempo, eram mais religiosos e mais comprometidos do que nós hoje, por exemplo. E aí nós podemos ir para um extremo. Qual o extremo? Ora, o zelo deles foi ruim, então eu vou viver uma vida sem zelo. O apóstolo Paulo não está defendendo isso. O apóstolo Paulo ele não está falando que o zelo é algo ruim. Na verdade, a gente pode dizer, como certo comentarista disse, que o zelo, de certa maneira, é algo neutro. E ele é positivo ou negativo dependendo se ele é um zelo corrupto, como nós vimos hoje, um zelo cego, um zelo insensato, ou se é um zelo piedoso, um santo zelo. Porque os judeus aqui, ao mesmo tempo que eles tinham zelo por Deus, meus irmãos, os judeus não falavam o nome de Deus em vão. Isso é zelo. Isso não é errado. Isso não é errado. Um crente se policiar para manter a honra do nome de Deus não é errado. Nós devemos ser zelosos. Zelar para guardar um dia de descanso, o primeiro dia da semana, para estar com os irmãos, para ouvir a palavra. Isso não é errado, isso é zelo. Agora o problema é quando esse zelo ele vem sem entendimento. Por quê? Porque esse zelo que eles praticavam era um zelo para encontrar no fim a sua própria justiça. Eles não tinham zelo piedoso a fim de buscar a glória de Deus. O zelo deles era para a aquisição da salvação pelos seus próprios esforços. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E que justiça é essa de Deus? Romanos, capítulo 1. Vamos relembrar. Que justiça é essa que os judeus desconheceram? É a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Qual foi a justiça que os judeus negaram? A justiça que se revela no Evangelho. Eles acreditaram que a lei, o apóstolo Paulo vai abordar isso daqui a pouco, eles acreditaram que a lei era um caminho de salvação. Eles acreditaram que quando Deus deu o decálogo, para a interpretação corrompida, porque esse não foi o propósito de Deus, nós estamos vendo isso aqui na RBD, a interpretação corrompida é, se eu cumprir o decálogo, eu vou ser salvo. Mas como fomos expostos aqui, eles primeiro foram salvos e depois receberam leis. Ao verem o Senhor Jesus Cristo
manifesto dentre eles, encarnado, o varão perfeito, justo. A justiça de Deus encarnada. O que eles fizeram? Eles crucificaram. Por quê? Porque era inaceitável para eles uma salvação sem mérito. Não é possível eu ser salvo sem mérito. Não é possível eu ter que reconhecer que eu sou pecador. A palavra de Deus, quando ela é pregada fielmente, ela humilha o homem. Quando Jesus Cristo expôs o seu evangelho, ele humilhou os judeus. Nós diminuímos a mensagem da cruz. E hoje, nesse ambiente secular, que adentra a esfera da igreja, as pessoas acham, não, Jesus só pregou amor e foi crucificado por isso. De fato, Jesus pregou amor. Mas o amor justo, o amor santo. E o amor justo, o amor santo, humilha o homem. O amor que não é conivente com o pecado, pisa no orgulho. Eles não poderiam ver aquele nazareno, aquele homem humilde, aquele homem que andava entre eles como sendo, mesmo que a palavra toda estivesse testemunhando a favor de Jesus Cristo, mas ele olhava o humilde Messias e diziam, não é possível. Não é possível. Não é possível que seja ele. Eu vou manter o meu zelo. O meu zelo tem muito mais pompa. O meu zelo é num templo em que é grande. Um templo recheado de riquezas. E vem esse varão, esse nazareno, e diz que esse templo que nós nos orgulhamos, onde nós praticamos o nosso zelo, e diz que esse templo será destruído. Quem é esse varão? Quem é esse nazareno? E assim, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. O apóstolo Paulo aqui, a gente não pode ler esse versículo como se o apóstolo Paulo estivesse desculpando os judeus. Porque o pecado da ignorância aos judeus é um pecado terrível, porque eles tinham conhecimento. O apóstolo Paulo não está falando de um povo pagão. O apóstolo Paulo está falando de alguém que era possuidor das alianças. O apóstolo Paulo já estabeleceu que quem tinha os oráculos de Deus? Judeus. Isso aqui é terrível, dizer que os judeus eles tinham zelo, mas um zelo sem entendimento. Porque ao olharem o Evangelho, que é a justiça de Deus, nós vimos isso aqui. Por que o Evangelho é a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho e não na lei. Porque quando Davi, quando Moisés, quando Elias, quando todos esses homens que viveram debaixo do regime da lei, pecam e eles não morrem, fica uma incógnita. Onde está a justiça? Porque como ele vai dizer, a justiça decorrente da lei, ou melhor, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela.
Se ninguém consegue praticar a justiça decorrente da lei, por que Elias, por exemplo, não passou pela morte? Meus irmãos, a justiça de Deus, nós não estamos falando de padrão de justiça, nós estamos indo além, o apóstolo Paulo está indo ao centro. É a justiça, não é padrão de justiça. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Porque não faz sentido Moisés pecar e todos esses homens pecarem e ainda assim serem povo de Deus. Porque nenhum homem cumpriu a lei de Moisés. Então, onde está a justiça? A pergunta é, onde está a justiça? Se Deus falou, quem não guardar todas as palavras dessa lei, maldito é. E nós vemos homens não guardando todas as palavras da lei, e eles, determinados homens, e não sendo considerados malditos. Onde está a justiça? E fica uma incógnita. Por quê? Porque a própria lei, ela aponta para o Evangelho. Porque a própria lei, ela reconhece de que ninguém consegue cumpri-la. Esse é o propósito da lei cerimonial. Por quê? Porque Deus dá a lei moral e os homens descumprem a lei moral e Deus dá a lei cerimonial. Porque na lei cerimonial, na antiga dispensação, os homens reconheciam que eles não eram capacitados a cumprirem a lei moral. Mas ora, como o autor de Hebreus diz, como que o pecado de homens pode ser expiado por animais? Ainda fica uma incógnita. Não faz sentido. A justiça de Deus ainda não foi revelada plenamente na lei. Nós não podemos esquecer disso. A justiça de Deus, nós não estamos falando de padrão de justiça. Nós estamos falando de a justiça. Não é revelada na lei. Porque fica uma incógnita. Quando o Messias vem, Jesus Cristo, aquele que fora profetizado pela lei, aquele que fora profetizado pelos profetas, e ele sim, sendo Deus homem, o Deus encarnado, ele é o Cordeiro Pascual. Na verdade, jamais animal expiou culpa de ninguém. Na verdade, os animais sacrificados apontavam para esse Messias. Então, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido de que, ora, existe alguém de fato capacitado de pegar a minha culpa. E é o que a Epístola de Romanos está toda hora afirmando. A justiça de Cristo imputada a nós. Como? Mediante a fé. Pela fé. E a nossa culpa imputada a Cristo na cruz do Calvário. Então faz sentido. Porque um Deus santo não pode ser conivente com o pecado. O pecado que todos nós cometemos, precisa ser satisfeito. Qualquer pecado, um mínimo pecado, pensa um pecado que nós achamos que é mínimo. Isso é suficiente para Cristo morrer na cruz e nós herdarmos a salvação. O mínimo pecado nos faz não ser merecedores do céu. O apóstolo Paulo diz, no versículo 4, depois de ele colocar que os judeus buscaram a própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus, ele diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aqui tem uma discussão, que fim é esse? É fim término? Acabou a lei? Não tem mais lei? Fim aqui tem o sentido de propósito, de finalidade, não de término, porque não faz sentido término.
Alguns vão dizer, não, é término para os crentes, a lei continua em vigor. Mas ainda não faz sentido. Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo, se não os mandamentos do Pai? E a partir do versículo 5 até o versículo 8, vai ficar claro que o apóstolo Paulo está falando de fato que o propósito da lei é Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não vai citar Deuteronômio 30, 12, mas ele vai se apropriar das ideias de Deuteronômio 30 e vai usá-la aqui, para mostrar que Cristo é de fato a finalidade da lei. A antítese que nós temos nas Sagradas Escrituras entre lei e graça, Moisés e Evangelho, Moisés e Cristo, é uma forma didática para nos ensinar que nós não devemos nos agarrar à justiça que vem de nossos próprios esforços, que vem da nossa busca por cumprir a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés não é antagônica, em essência, ao Evangelho de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, versículo 5 ao versículo 8. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Quando o apóstolo Paulo fala assim, mas a justiça decorrente da fé assim diz, ele já está indo para a aplicabilidade de Deuteronômio 30, 12. Nós nem vamos abrir Deuteronômio 30, 12. Depois os irmãos podem abrir em casa. Se nós pegarmos Deuteronômio 30, 12, perceberemos que o apóstolo Paulo, ele reorganiza a forma estrutural das palavras que lá estão. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não está citando literalmente Moisés. Ele não está citando literalmente a lei. Como assim? Ele diz o quê? Mas a justiça decorrente da fé, assim o diz. Ele pega da lei e já vai para a aplicabilidade da lei. Ele não está falando assim, olha, eu vou citar a lei. Eu vou citar o espírito da lei. Eu vou demonstrar que esse espírito de fé está na lei. E já vou aplicar. E é isso que ele faz quando ele diz assim, não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essas palavras aqui, está lá em Deuteronômio 30, quando o livro de Deuteronômio já está acabando, e o Senhor já colocou a sua lei, já expôs tudo, e ele vai falar sobre que o mandamento que ele está dizendo não é um mandamento que o povo não tem ciência. Basicamente é isso. E o apóstolo Paulo vai além e vai dizer, olha, isso que nós estamos pregando, na verdade, é algo que a própria lei diz. Porque é pela fé decorrente da fé, que está escrito, não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, por quê? Isto é para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Por que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Quando o apóstolo Paulo termina com, isto é, a palavra da fé que pregamos, ele está dizendo que o seu ensino é harmônico ao ensino de Moisés. É isso que ele está falando. Por quê? Porque Moisés já profetizou. E Deuteronômio 18 ele diz, virá um varão, a ele ouvir. Virá um varão semelhante a mim, a ele ouvir. E quem não ouvir esse varão será morto. A própria lei, ela demonstra que era
necessário fé. A lei nunca teve o propósito em si de salvar o homem. Ela nunca teve o propósito em si de justificar pecadores. Os judeus confundiram os nãos da lei com a capacidade de cumprir esses nãos. O apóstolo Paulo continua, versículo 9. Depois dele demonstrar em Moisés, na lei, que a lei tem fé, ele continua: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqueles que estão com as suas mentes ainda fresca a mensagem exposta pelo irmão Vinícius, vou lembrar que é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no final do capítulo 9. No versículo 33, o que ele fala? No finalzinho: aquele que nela crê não será confundido. Versículo 30, para deixarmos mais claro: que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como aqui das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui é simplesmente de que a fé não é faça. Versículo 9, sobre essas pessoas que não serão confundidas, sobre essas pessoas que não estarão no mesmo barco com os ímpios, o versículo 9 começa com uma condicional: se. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso aqui parece ser fácil. Os opositores da doutrina reformada vão dizer que os reformados baratearam a graça. Vão dizer: nossa, se nós seguirmos o que os reformados dizem, é fácil demais ser salvo. É só isso. É só confessar o Senhor e ter o Senhor em seu coração. Mas eles não se atentam que isso aqui é muito difícil. Na verdade, como o irmão Vício aqui expôs, isso aqui é impossível aos homens. Perceba que o apóstolo Paulo, a gente poderia abordar aqui que o apóstolo Paulo está, e não seria errado, ora, o apóstolo Paulo está falando de confessar com a boca em um cenário de perseguição. Sim, no primeiro século não era fácil ser cristão. Não era fácil. Não era fácil no primeiro século, sem toda a tradição da igreja de 2000 anos, porque isso, querendo ou não, nos ajuda a ter fé. A gente não está acreditando em uma crença, vamos dizer assim, que aos olhos dos homens começou ontem no homem que foi crucificado por Roma. A nossa fé está bem estabelecida.
Nós somos maioria no nosso país. Não há uma vergonha em si em confessar Jesus nesse viés. Então a gente poderia dizer, não, sim, o apóstolo Paulo está trabalhando aqui que no contexto em que ele estava expondo a Epístola aos Romanos, isso aqui era difícil demais. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Aqui não está falando apenas confessar Senhor, Senhor. Aqui está falando confessar Jesus como seu Senhor. Aqui está falando que quando nós formos, por exemplo, arguidos, quando nós formos colocados contra a parede, nós apenas nos basearmos, por exemplo, no Senhor Jesus. Falando, não, eu sigo isso porque o Senhor Jesus assim diz. Aqui está falando de que muitas das vezes esse confessar Jesus como Senhor, ele está ligado à salvação porque é difícil. É difícil alguém perguntar para você por que você tem determinado pensamento de cosmovisão político e você não se apropriar do pragmatismo. E você dizer, não, é porque o Senhor Jesus disse. Quantas vezes em nossos trabalhos, quando nós queremos mostrar o que é certo, nós não nos apropriamos de assim Cristo disse. Não, a gente vai para a razoabilidade. Nós vamos para o raciocínio. Não, eu sigo isso não porque o Senhor, não porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sigo isso porque faz bem. Eu sigo isso porque eu me sinto bem. E a pessoa fala, não, mas eu me sinto bem, eu vou fazer o contrário. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como Rei da sua vida, como governante, como aquele que nós dizemos, não aqui na igreja é fácil, mas dizemos na esfera pública de que nós somos escravos de Cristo, nós somos servos do Evangelho. E, como está escrito a segunda cláusula, e em tua mente crer que Deus ressuscitou? É isso que está escrito? Versículo 9 está escrito que nós devemos crer com a mente. Versículo 9 está escrito que nós devemos crer com o coração. E aqui é um versículo que demonstra a dificuldade da salvação, ou, como o irmão Vício expôs, a impossibilidade da salvação. Porque com esse versículo aqui, ele joga, por exemplo, muitos teólogos no inferno. Quando estamos falando de céu, não importa se nós sabemos com a nossa mente, com o nosso intelecto, a doutrina da ressurreição. Saber com o intelecto não salva. Porque os demônios sabem. Sabes que Deus é um? Fazes bem. Crer que Deus é um? Fazes bem, mas os demônios também creem.
A fé, ela é racional, sim. Mas ela deve estar no mais íntimo do homem. Ela tem que ser o núcleo formador de quem nós somos. Não é apenas conhecer. É ter. É ser possuidor. Possuidor da certeza que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Serás salvo. Qual é a causa para a salvação aqui? Primeira, confessar Jesus com a boca. Segundo, acreditar na ressurreição dos mortos. Ou seja, a ressurreição de Jesus como primícia dos que dormem com o coração. Se não confessamos com a boca que Jesus é Senhor, não há salvação. Se sabemos com a nossa mente, só com a nossa mente, que há alguém que ressuscitou dentre os mortos, mas não está em nosso coração, não há salvação. Por quê? E aqui o apóstolo Paulo vai interligar o que ele vem falando, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Nós estamos falando aqui que a justiça é mediante a fé, a justificação é mediante a fé, mas não é uma fé meramente intelectual. Vamos para Romanos 4. Para relembrar o que nós vimos. Romanos 4. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 18, Romanos 4, 18, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19 do capítulo 4. E sem enfraquecer na fé. Primeiro, sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ou seja, sem negar a realidade. Fé não é otimismo irracional. Como o irmão Vício expôs agora a EBD pela manhã. Fé na fé. Pensamento positivo. Abraão sabia do seu corpo amortecido. Sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara. Ou seja, todos os elementos para a dúvida. Os irmãos acham que uma fé intelectual pode suportar isso aqui? Os irmãos acham que uma fé intelectual meramente pode suportar olhar para si mesmo, ver que ele está velho, olhar para si mesmo, ver o seu corpo já amortecido, olhar para sua esposa, ver que a idade dela também é avançada, olhar para os anos da sua vida, ver que já foram 100, e não duvidar por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus, ou seja, Ele, era poderoso para cumprir o que prometeram. Meus irmãos, isso aqui é supra-racional. Aqui não tem racionalidade. Racionalismo.
Muitas das vezes nós vivemos na fé cristã como uma fé racionalista. Nós cremos que Deus pode fazer quando a circunstância mostra o que Ele pode fazer. É fácil a gente falar, não, eu não tenho uma fé intelectual. Não, eu não tenho fé intelectual. Não, a minha fé é no coração. Mas a pergunta é, essa fé no coração é a fé mesma de Abraão? Porque essa era a fé que Abraão tinha. Esse é o exemplo de fé. Crer que Deus vai fazer quando tudo mostra que é propício acontecer, é fácil. Isso a fé intelectual consegue crer. A fé intelectual consegue crer. Agora, quando o Senhor, Ele nos coloca em uma circunstância em que nós vemos que é impossível, simplesmente impossível, algo, e ainda assim, por causa das promessas dEle, nós não estamos falando de fé na fé, é fé nas promessas dEle. Nós não duvidarmos em vã incredulidade, isso é fé no coração. Nós precisamos olhar com Romanos e qualificar o que o Romanos está falando aqui. É falsa a primeira leitura a gente falar que a gente tem essa fé no coração. Mas nossa realidade não diz isso. A nossa realidade nos diz que nós somos incrédulos. Se apropriando do estudo do Vinícius pela manhã, nós desconfiamos dos meios lícitos. Se um laudo diz que é impossível, pronto, já era. Porque aquele é o único meio de se acontecer algo. Aí nós oramos, mas já não oramos mais acreditando que Deus pode fazer. E orar sem fé continua sendo inútil. Naquilo que Deus prometeu. Nós estamos qualificando a fé para entender que fé é essa. A fé que nós temos no coração é aquilo que nós confessamos em nossa boca. Por que fé no coração? Porque crença é fé. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser justificado. Cremos para ser justificado é com o coração. Não é fé meramente intelectual que justifica. Fé intelectual não justifica ninguém. Fé meramente intelectual não justifica ninguém. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e grego. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa com os judeus, ele começa a falar sobre como os judeus tinham zelo sem entendimento, como os judeus, mesmo a lei testificando a respeito de Cristo, mesmo diante de todo esse contexto, eles negaram. O apóstolo Paulo, então, esse é o raciocínio, mostra isso, que na lei de Moisés já tinha a fé demonstrada ali, escrita, e ele, versículo 9, depois de demonstrar que a fé estava em Moisés, estava no Decálogo, estava no Pentateuco, ele coloca uma responsabilidade individual para cada um dos leitores, se com a tua. Aqui ele parou, ele saiu do campo de falar dos judeus e foi para os seus interlocutores. E ele volta, vai falar o quê? Que não será confundido. E antes de um gentio ter qualquer receio ou qualquer coisa sobre a sua posição de gentio, ele relembra algo que ele já vem falando há muito tempo. Que esse versículo de não ser confundido não é exclusivo para judeu. É esse o raciocínio do apóstolo Paulo. Por quê? Porque não há distinção entre o judeu e o grego. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Não só judeu, mas judeu e grego. Judeu e grego. Ele está dizendo o seguinte, como o irmão Vinícius expôs aqui semana passada, o reverendo Ricardo, o que vem logo após a doutrina da predestinação? Vem esses textos em que nos tiram de ficar divagando e vão para as nossas responsabilidades. Se cotou a boca. O apóstolo Paulo, ele não coloca, isso é um pensamento que nós muitas vezes temos, ele não coloca a nossa salvação de uma maneira incerta, que para nós termos certeza, nós deveríamos perscrutar os decretos de Deus, se somos eleitos ou não. O apóstolo Paulo crê em Jesus, crê com o coração, confessa Jesus como seu Senhor, tenha certeza que aquele que invoca o Senhor não será confundido. Isso basta. Isso basta. E logo depois, ele termina essa perícope dizendo: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O apóstolo Paulo ele encadeou um raciocínio. Logo depois de falar sobre invocar o nome do Senhor, ele agora chama os cristãos a uma responsabilidade da igreja. Invocarão, como alguém invocará aquele em quem não creram. Primeiro ponto. Como você pode invocar alguém que você não creu? Segundo, como é possível crer naquele a respeito de quem você não ouviu? E antes de nós irmos para o próximo ponto do cadeamento, meus irmãos, não há possibilidade de salvação fora de Jesus. Isso significa que a igreja tem uma responsabilidade tremenda. Porque quem não ouve o Evangelho, até não ouvindo o Evangelho, ele está condenado. Por quê? Porque sem crença, a pessoa, vamos colocar nesse sentido aqui da Escritura, ela é confundida, ou seja, ela vai ser julgada com os ímpios. Esse versículo aqui, que é um versículo tão famoso para evangelismo, é um versículo que demonstra que realmente a igreja precisa ir. E ela vai por quê? Porque ela vai aos perdidos. Porque se nós deixarmos que uma tribo distante, um povo distante, não ouça o Evangelho, não há possibilidade deles serem salvos. Porque senão haveria dois caminhos para sermos salvos: Jesus ou ignorância. Ah, não ouviu de Jesus, então a sua ignorância, de acordo com o seu proceder, você pode ser salvo. Não tem base bíblica para isso. Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo citou Isaías 52, versículo 7, versículo 10, que nós lemos ontem. Ele citou. De uma maneira em que ele suprimiu o versículo para deixar o que é central do versículo. (14 a 15), esse cadeamento, poderíamos fazer uma exposição só disso. Mas à luz de Romanos, para todas as exposições ficarem harmônicas, porque isso aqui não é o foco do apóstolo Paulo, se nós focamos muito nisso aqui, nós perdemos o que o apóstolo Paulo está querendo dar foco. Foco em quê? Na justiça da fé? É isso o foco do apóstolo Paulo? Mas um ponto que nós precisamos entender, por exemplo, é que nós só pregamos, só anunciamos o Evangelho
Porque nós fomos comissionados a anunciar o Evangelho. Como pregarão se não forem enviados? Toda a igreja foi enviada. Agora, nem toda igreja foi enviada para tudo. Como assim? Nem todos foram enviados como missionário. Não existe missionário sem igreja por trás. Não existe. Assim como não existe pastor sem ordenação. Existe um preceito, uma lógica por trás do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo, para fazer a missão, foi-lhe imposto mãos dos presbíteros sobre ele, e depois ele foi, assim também continua vigorando até hoje. Ninguém pode dizer, eu sinto no meu coração de que eu fui chamado para determinada coisa, e sair, mundo afora, e depois ficar pedindo recurso. Isso não é bíblico. E evangelismo não é ir para uma tribo e fazer ação social. Isso não é evangelismo. Isso é algo bom? Pode ser algo bom. Mas ter um trabalho com crianças não é evangelismo. É um trabalho com crianças. Não existe na Bíblia evangelismo com criança. Não existe isso. Evangelismo se faz com adulto. E por que nós não fazemos mais evangelismo com adulto, como igreja? Porque os opositores são os adultos. Nós queremos o evangelismo sem oposição. A gente deixa de evangelizar os adultos e vamos evangelizar as crianças. Como Jesus disse, deverias fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Ter trabalhos para crianças é algo legítimo. Nós não estamos indo contra isso. Nós estamos indo contra a caracterização disso como evangelismo. Isso é um trabalho para criança. Isso não pode cair na categoria bíblica de evangelismo. Não é. Não é evangelismo. Mas vamos para rápidas aplicações do texto desta noite. O apóstolo Paulo, ele decorreu aqui sobre a justiça da fé. E basicamente ele demonstrou, como nós vimos, de que nós temos dois caminhos. Seguir os judeus e buscar os méritos próprios e falhar e ter um zelo sem entendimento e sermos confundidos no final. Confundido aqui é ira, confundido aqui é condenação. Nós podemos continuar uma fé cristã em que bate no peito e diz, eu vou ser salvo e vou ter certeza da minha salvação porque eu vou cumprir tudo. Eu vou cumprir tudo. Todos os meus compromissos religiosos. E a gente se agarra na certeza dos nossos esforços e não da graça de Deus. Esse é o caminho do cristão? Não, esse é o caminho do judeu. Não, vou fazer isso, porque se eu fizer isso, o resultado pelos meus esforços é aquilo. Isso é cristão? Não. Isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Vem as 3 aplicações dessa noite. As 3 aplicações dessa noite, elas são, podemos dizer assim, a suma, o resumo da nossa vida cristã. Primeiro, que a gente tira do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro, despojemo-nos dos nossos méritos. Não existe mérito. É inevitável, quando caminhamos na fé, olharmos para trás e vemos que crescemos em santidade. Afinal de contas, nós temos que crescer em santidade. E quando nós olhamos a nossa caminhada e nós vemos que crescemos em santidade, existe um perigo aí. Existe o perigo de nós acreditarmos que foi os nossos esforços
que nos fizeram crescer em santidade. E voltamos a nos agarrar aos méritos. Eu cresci em santidade porque eu acordei todos os dias às 6 horas da manhã e orei. Eu cresci em santidade porque, afinal de contas, eu busquei rechear minha mente de Cristo. Eu ouvi pregações e mais pregações. Eu ouvi podcasts cristãos. Eu segui cristãos. Eu li livros cristãos. Por isso eu cresci em santidade. Méritos. Não há causa e consequência necessária. Porque seria uma receita de bolo a fé cristã. Não precisaria de Deus. Quer crescer em santidade? Tome o melhor dos podcasts. Leiam esses livros. Leia a Bíblia todos os dias, tal hora. Ore 3 vezes ao dia. Faça isso, mais isso. E pronto, você cresceu em santidade. E pronto, você será salvo. Isso é se agarrar aos meios. Aos meios lícitos. E como o irmão Israel orou, algumas vezes Deus, quando nós estamos nesse caminho, acreditando que nós crescemos em santidade, é onde que Deus vem e permite que o pecado se alastre em nós. Para mostrar que, olha, não foram os seus esforços. Você continuou fazendo a mesma coisa. Eu tirei a minha mão, olha onde você está. Você continuou nos mesmos ritos. Eu tirei a minha mão, você já não tem mais prazer nos ritos. Eu tirei a minha mão, onde está o resultado? Onde está o resultado do seu esforço sem Deus? Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus que corrige aquele que ama. Não achemos que nós iremos nos agarrar aos nossos próprios méritos e Deus vai ficar tudo bem com isso. Se nós estamos agarrando aos nossos méritos hoje, que nos arrependamos. Porque se Deus é o nosso Pai, Ele irá nos corrigir. Se Ele não nos corrigir, é porque nós somos órfãos de Deus. É Ele quem corrige. É Ele, muitas das vezes, porque Ele sempre fala que é Deus que nos conduz ao triunfo. De fato, mas é Deus que nos conduz ao fracasso também. Para mostrar quem nós somos. Primeira aplicação, despojemo-nos dos nossos méritos. A fé cristã não é fé mais mérito. Fé mais esforço, pelo esforço. A fé cristã é confie na graça do Senhor Jesus. A fé cristã é eu faço porque eu me deleito em fazer. Eu faço porque eu me deleito em me relacionar com o meu Senhor. E vem o segundo ponto. A fé cristã, ela é de coração. A fé cristã, ela está interessada no seu coração. Porque os seus atos vão ser uma externalização do seu coração. Quando nós buscamos externalizar uma fé que não é factível em nosso coração, a ruína virá. Deus quer que o seu povo o confesse como Senhor com a sua boca. E o seu povo tenha em seus corações uma crença genuína na ressurreição de Cristo. E essa ressurreição de Cristo é uma ressurreição que, o que o apóstolo Paulo já definiu? Que ele ressuscitou por nós. Essa ressurreição está implicando em nosso relacionamento com Cristo, em um contexto de Romanos. Por isso que ela não é meramente intelectual. O Senhor, Ele quer corações quebrantados, contritos, arrependidos,
e que confessem que Jesus é a sua justiça. Só Jesus. Só Jesus. Não é o que eu faço, não é o que eu leio, não é o que eu assisto. É Jesus. E terceiro ponto. E antes de ir para o terceiro ponto, alguns podem advogar, porque nós não estamos aqui numa sessão que o apóstolo Paulo está exortando a santidade. Nós já tivemos essa sessão. E vamos voltar depois de Romanos 12. O apóstolo Paulo falando sobre vida prática da igreja. Pode dizer, olha, se é só isso, então a vida cristã é licenciosa. A da fé no coração não é. Se a gente acha que é possível uma fé de coração genuína que não se externaliza em frutos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Fé aqui no coração não é sentimentalismo. É a fé de Abraão. É uma fé que tem qualificadores. Essa é a fé. Não é fé sentimental. Porque sentimento oscila. A fé é convicta. A fé não oscila. Essa fé. E por último, uma vez que nós nos despojamos dos nossos méritos, uma vez que nós cremos em Cristo com o nosso coração e o confessamos com a nossa boca, como Senhor, terceiro é anunciar. De fato, aqui poderia estar relacionado ao trabalho dos missionários. Mas todo cristão é chamado para ser um anunciante do reino de Deus. Nós deveríamos ficar abismados quando nós olhamos Jesus, no começo do seu ministério, falando para pessoas que ele curou apenas no corpo. Olha, não contes. Não conte que fui eu. E a pessoa ficava tão maravilhada, ela ficava tão contente, que ela não conseguia não contar. Ela não conseguia, afinal de contas, ela fora curada. A primeira oportunidade, ela ia e anunciava Jesus Cristo. Olha, foi aquele homem ali. E teve um caso em que a pessoa ainda teve problema com os fariseus. E ela não voltou atrás. Olha, eu fui curado por ele. Ele me curou. Essas pessoas, Jesus disse para elas, olha, não conte. Para nós ele disse, vai e anuncie. E o que nós fazemos? Talvez nós anunciaríamos, aí nós podemos falar, não, se eu tivesse sido curado de uma paralisia nas pernas, eu também estaria contando para todo mundo. E aí mostra que a nossa fé é materialista. Que a nossa fé é uma fé apenas para essa terra. Porque se nós achamos que a salvação da nossa alma e do nosso corpo, no dia da ressurreição, ela é um feito menor do que a cura de um paralítico, nós estamos muito enganados. Porque nós trabalhamos e nós tratamos a salvação das nossas vidas como um feito menor de Jesus. Ah, ele só me salvou. Jesus não morreu por todos a quem ele curou.
Mas se tu confessa Jesus com a tua boca como Senhor e crê nele no seu coração, pode ter certeza que ele morreu por você. E agora? Como não anunciar essa verdade? Como não ficar regozijando de alegria como o paralítico? Por que nós não nos alegramos mais com a nossa salvação? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós vamos anunciar Jesus e anunciamos a Jesus nesse contexto. Consideramos que nós somos pobres, cegos, nus. Nós somos merecedores do inferno. Nós não somos exemplos para ninguém. Ninguém pode se dizer que é um exemplo em si mesmo, com orgulho. Ok? Com orgulho. A fé cristã é apontar para Jesus e anunciar o que Jesus fez. A fé cristã não somos nós. A fé cristã se baseia na figura de Jesus. A fé cristã é o próprio Verbo encarnado. Se nós anunciarmos Jesus e o que ele fez conosco, mas o nosco aqui, o conosco, é nos considerando pecadores, considerando que aquele ímpio a quem nós evangelizamos, nós, sem Cristo, somos inferiores a ele, e poderíamos cometer pecados superiores do que eles cometem, nós vamos ser pessoas que anunciam coisas boas. Agora, se com altivez anunciarmos Cristo, estaremos envergonhando o Evangelho. E Deus requererá isso de nós. Que venhamos a ter uma fé genuína, uma fé que se alegra, uma fé que reconhece suas falhas, e uma fé que é tão viva que nós não conseguimos parar de anunciá-la. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque os judeus buscaram e não encontraram.